Sejam bem-vindos a mais um programa Milênio Espírita, resposta à razão e ao coração. Hoje a gente está recebendo aqui Frei Nailson. Ele é formado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Psicologia, curso de Serviço Social. Ele coordena o projeto Construindo Autonomia pelo Empreendedorismo Solidário, é membro do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e de Catadores de Materiais Recicláveis, membro do Conselho da Comarca de Fortaleza, membro do Conselho de Segurança Alimentar de Fortaleza e de todo o estado do Ceará. A atuação dele é com população em situação de rua e de catadores de materiais recicláveis. Ele é também membro da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Fortaleza. Quem tem uma ficha tão esplêndida dessa de serviços à população, realmente é merecedor da gente receber e conversar com ele aqui. Seja bem-vindo, Frei. Obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês e contribuir para um debate tão enriquecedor quanto é o da população em situação de rua. A primeira pergunta que surge é: quem são as pessoas de rua? De onde provém? Nonato, a população em situação de rua é um público heterogêneo. Então, nós temos mulheres, crianças, idosos, público LGBT, pessoas com deficiência. A população em situação de rua, ela agrega todos os outros grupos vulneráveis da sociedade. Então, é um público heterogêneo, eles possuem em comum os vínculos familiares e sociais rompidos, a ausência ou a ineficiência de políticas públicas, a pobreza extrema e ocupam os logradores públicos. Então, essas são as principais características dessas pessoas. Ninguém se decide a ir morar na rua. São contingências que levam a pessoa a decidir por um destino desse? Nós chamamos a moradia de rua de uma situação social, né? Sempre haverá uma causa que leve alguém a viver nessa situação. Seja um fator biológico, um fator mental, um fator trabalhista, um êxodo rural, uma questão de uma dependência química, um crime ou uma fuga. Então, a causa ela é plural, embora a característica de quem vive na rua seja comum. Uhum. A gente sabe que no Brasil estatísticas nem sempre são confiáveis, mas se tem, pelo menos, uma avaliação de qual é a população de rua hoje do Brasil e do Ceará? A nível de Brasil não existe ainda, inclusive é uma luta que nós temos discutido e travado para que o IBGE também contabilize este público, porque o IBGE só passa nas residências. Como eles estão nas ruas, eles não entram no censo do IBGE. Mas já há essa discussão a nível nacional para que sejam contabilizados. A nível estadual também não há um número estimado. A nível municipal foi feita uma pesquisa, embora essa pesquisa ela apresente uma série de ressalvas. Foi uma pesquisa feita pela CETRA, que é a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome da Prefeitura, e o CETRED da UFC. Só que essa pesquisa ela foi iniciada em 2014, durante a Copa do Mundo. Então, muita gente não estava nas ruas com medo de ser higienizada. E então, estavam nas ruas vibrando por uma seleção que foi para a rua. Foi para a rua mesmo, literalmente. Então, é uma pesquisa, então existe essa pesquisa municipal, contudo, há algumas considerações que precisam ser feitas acerca dessa pesquisa. Por Primeiro, exemplo? o período em que ela foi feita, porque foi num período de rumores, de medo. O segundo, é um público que migra. A pesquisa é municipal. Se você for em Calcaia, já tem morador de rua. Se você for ali em Eusébio, já tem morador de rua. Que voltam e mês estão em Fortaleza. Então, é um público que eles mudam muito de lugar. Depois é um público que às vezes estão nas famosas casas ou clínicas terapêuticas, que vão para lá, então depois também voltam. Então é uma pesquisa que na sua época contabilizou quem estava puramente na rua, não considerou essas outras especificidades de idas e vindas. Esse público, morador de rua, que fica no Eusébio, em Calcaia,
e que depois é absorvido também pelo contingente das ruas de Fortaleza, ele tem preferências, por exemplo, de escolher um local, ele é mais visível em que lugares da cidade? Tem. Geralmente, nós temos o público que é mais migrante, mas nós temos as pessoas fixas. Por exemplo, nós temos pessoas há anos na Praça do Ferreira, em Fortaleza. Há anos. Pessoas que chegaram na Praça do Ferreira, que eu vi adolescente, hoje vejo jovens, vi criança, hoje já vejo jovens também. Então, há o público permanente, ao público itinerante, então varia, e ao público territorializado. Como é o público territorializado? É um público que fica mais na Praça do Ferreira, que fica mais lá na nossa Praça do Coração de Jesus, os que ficam lá em frente às lojas Acal, ali no centro, que é um ponto que quando o dono era vivo, acolhia aquele povo e dava alimentação, e ao morrer deixou determinado que eles sempre fossem acolhidos ali, por isso que aquele povo dorme na Acal. O senhor está me esclarecendo uma visão que eu passo muitas vezes, mas esse pessoal está aguardando para trabalhar muito na madrugada? Não, são moradores de rua. Eles se sentem protegidos ali, porque o dono, quando era vivo, ele tanto servia comida, acho que ele foi das primeiras pessoas a fazer isso. Como Você ele, tem o nome dessa eu não pessoa, lembro o nome do dono, mas eu já ouvi. Ele deixou determinado com a sua família que aquele povo sempre pudesse ficar ali, e eles, em honra do pai, que foi o fundador daquelas lojas, sempre permitem que eles fiquem ali. Porque eles procuram a segurança. Porque o que é que você tem na rua? Nada, só tem a vida. É verdade. Então eles querem um lugar seguro. Por que vão à Praça do Ferreira? Porque na Praça do Ferreira, volta e meia também, tinha uma PM lá, aquela cabine, que hoje está a cabine, né? Não está mais a PM, mas tinha também. Então, eles procuram um lugar mais seguro para poder se proteger por estar em situação de rua. Essa presença de público de morador de rua, realmente, alguns anos atrás, sempre participava de grupos de sopa nas quintas-feiras e a gente notava. Eu sempre perguntava, você é jovem, por que é que você mora na rua? Você é de onde? Lá do Crato. A gente chegava e dizia assim, a gente oferece para você voltar, ou para você ir estudar. Disse, não. A família, vou colocar aqui, a família até que ponto também facilita essa ausência de estar em casa, porque tem morador de rua que tem família e que de repente se dispersa, há qualquer conflito familiar e ele prefere ir para a rua do que estar em casa. Sabe, Nonato, nas nossas abordagens, eu já abordei várias pessoas que passaram a primeira, a segunda, a terceira noite nas ruas porque brigou com o pai, porque brigou com o padrasto, porque brigou com o irmão, porque um familiar quis abusar. E a gente tem muito caso de abuso. Né, principalmente das mulheres, dos mais jovens, e que a gente conseguiu mediar o conflito e a pessoa retornar. Então, como a gente diz, o vínculo familiar rompido, ele é uma característica da população. A maioria tem o vínculo familiar rompido, considerando aqueles grupos de pessoas em situação de rua que estão a família toda, né? Nós também temos pai, mãe e filhos em situação de rua, que ali, é claro, são por outra razão. Qual é o maior desafio que essa população enfrenta? O senhor falou algumas causas, mas há também os riscos e os perigos que a rua oferece. Nonato, o maior desafio, os maiores, acho que o primeiro é dar visibilidade, porque é um povo, são seres humanos que nós vemos e não enxergamos. Então, primeiro é dar visibilidade, porque são pessoas. Segundo, garantir direitos. Eu acho que mais importante do que tirá-los da rua é possibilitar meios para que isso aconteça. E isso só se efetiva através de políticas públicas. Eles precisam ir a um posto de saúde e não receber um não porque não tem um documento, porque chega no posto de saúde, qual é a primeira coisa que pedem a nós? Comprovante de endereço. Ele não tem. Então, o desafio é políticas públicas. Moradia, acesso à saúde, acesso ao acompanhamento socioassistencial. Porque talvez ali de imediato ele diga que não quer, mas aquilo não significa que ele não precise de ajuda ou que ele não precise acessar um direito. Então, o desafio maior é garantir direitos a essas pessoas. Há um livro que virou filme, Midnight Cowboy, onde um cowboy vindo do interior dos Estados Unidos, chegando na grande Nova York,
de repente se encanta com a beleza da cidade, mas o que chama mais atenção no primeiro momento é ver um morador de rua caído e todas as pessoas passando e não vendo aquele caso. Aquela cena me marcou profundamente porque ele também, ele se mostrava ainda sensível. Falta a nós essa sensibilidade hoje para com o morador? Eu acredito que falta sensibilidade, sim. Falta conhecimento de quem são essas pessoas. Preconceito? Superação dos preconceitos, sabe? Na rua tem bandido, como na classe médica, como na classe política, como em qualquer lugar tem bandido. Então, eu acho que se precisa conhecer uma realidade para melhor compreender e melhor discursar sobre ela. Então, quando a gente não conhece uma realidade, de qualquer que seja, não é só em relação à população em situação de rua, nós incorremos o risco de sermos injustos, desonestos e precipitados. Conhecereis a verdade Os libertará, já é a citação do grande mestre. A gente falou do problema individual em relação ao coletivo das ruas e a presença da política pública. Existe uma política específica para atender a esse público? A nível nacional, desde 2009, nós conseguimos aprovar o decreto 7.053, que cria a política nacional. Ano passado, conseguimos criar uma política estadual e este ano a municipal. Então, existe já esses 3 decretos nessas 3 esferas e existe alguns abrigos públicos, existe algum acompanhamento da assistência social. Existe este projeto que a gente coordena, que é um de profissionalização, construindo autonomia, que é de capacitação profissional, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, mas nós da Pastoral que executamos. E existe um projeto de direitos humanos, que é justamente através desse projeto que a gente conseguiu articular essas políticas públicas. O que nos falta, e ontem nós tivemos uma audiência pública no Ministério Público para discutir isso, são políticas de moradia. Não há, é muito pouco. Só há o Minha Casa e Minha Vida. Mas qual é o critério para você entrar no Minha Casa e Minha Vida? Tem que é um ter sorteio. É você ganhar na Mega Sena. O morador de rua entrar no Minha Casa e Minha Vida é comum de nós ganharmos na Mega Sena. Então, não há acesso. Então, há políticas públicas, sim, mas ela ainda não contempla a demanda. Tanto que se você passar a noite pelo centro de Fortaleza, você vai ver ele plenamente habitado de pessoas em situação de rua e ninguém chega ali do poder público. Quer dizer, até o horário de atendimento dessas pessoas teria que ser um horário específico. Porque de dia não estão, porque eles estão fazendo bico, eles estão ralando para poder sobreviver. Mas à noite eles estão ali. Quem é que chega ali para dizer, você quer um abrigo? Você quer acessar alguma política? Não chega. Então é muito complicado trabalhar dessa forma se não leva em consideração a realidade na qual as pessoas estão vivendo. Esse é o Frei Nailson, está conversando aqui no Milênio Espírita sobre exatamente a invisibilidade visível das ruas. Parece contraditório, mas é. É contraditório. Porque a gente convive, vê, muitas vezes até temos a assistência, a caridade, mantém a caridade, mas muitas vezes fazemos só aquilo que realmente possa dizer assim, está aqui, eu vim deixar isso, permaneça aí, que a gente está faltando exatamente uma política pública que possa especificamente dar uma visibilidade maior a essa gente. Se existe violência na rua, provavelmente essa gente pode até conviver também, praticar violência, mas ser vítima dela, ou não? Sim, tanto eles são vítimas, como também praticam. Porque tem uma questão nas ruas, primeiro a questão da dependência química, porque até para você suportar viver nessa situação, é muito difícil você com lucidez viver numa rua, é muito complicado. Você não tem onde comer, você não tem onde dormir, você não tem onde fazer suas necessidades fisiológicas. Então, humanamente falando, é uma situação inumana de sobrevivência. Dá para entender, entre aspas até, a situação que alguém chega com alguma coisa, rapaz, para você esquecer desse inferno, entra aqui numa lombra. Claro, muitos... Olha, dependência química não é o principal fator que leva uma pessoa à situação de rua. Mas, em muitos casos, dependendo dos grupos e dos territórios, ela aparece mais porque para você suportar é o que ele tem.
É o que chega para você, é aquilo. Chega o traficante para lhe coagir a venda, ao uso, enfim. Violência policial? Violência policial é institucional, né? Porque quando você também vai ao posto de saúde, ele é negado um direito fundamental, que é o acesso à saúde, você também está sendo violentado. Quando você não pode acessar uma segurança alimentar num restaurante popular, você está sendo violentado. Então, o desafio da superação e da coibição da violência, e ultimamente não é nem tanto pela PM, é pela Guarda Municipal. Porque a Guarda Municipal, acho que ela tem confundido segurança patrimonial com polícia, né? Com policiamento armado. Então, cada vez mais eles têm se armado, com menos preparo, e isso não é só em relação à população de rua, não. Outros grupos também têm reclamado muito na corregedoria da Guarda Municipal alguns procedimentos adotados por eles. Na abertura aqui que fizemos do Milênio Espírita, para lhe anunciar e apresentar aqui ao público do programa, nós falamos que o senhor é coordenador do projeto Construindo Autonomia pelo Empreendedorismo Solidário, que o senhor já falou que são cursos de capacitação. E aí eu pergunto, e essa mão de obra é absorvida depois de capacitada? O primeiro desafio nosso é capacitar, estamos capacitando. Inclusive, dos 10 profissionais que nós temos nesse projeto, 3 são ex-moradores de rua. Eles eram moradores de rua e nós contratamos e saíram da rua, porque começaram a trabalhar, alugaram o seu canto, estão na sua vida. Então, além de dar a capacitação, que é o que o projeto contempla, a gente articula as outras políticas públicas. Porque não adianta você passar o dia trabalhando e à noite você vai dormir aonde? Você não tem um documento onde que você vai tirar. Então é por isso que o projeto ele é utilizado como uma força motora para a articulação das demais políticas públicas intersetoriais. E esse é um desafio do projeto também, é capacitar para o emprego, para a geração de emprego e renda e fomentar o acesso às demais políticas públicas. Como é que está a convivência dos trabalhadores de materiais recicláveis que convivem também com o drama? Muitos deles vêm para o centro da cidade, recolhem o material, mas são impedidos de voltar porque às vezes moram distante, para puxar um carrinho daqueles durante toda a madrugada. E novamente, eles conciliam sono ali na rua, viram moradores de rua. Nós temos os catadores de materiais recicláveis organizados, que é aqueles que estão nas cooperativas, perto das suas casas, nos seus bairros, e temos esses que tu falaste, que são aqueles que moram muito longe, que são catadores em situação de rua, porque precisam passar a semana toda catando, trabalhando, e por isso dormem nas ruas, e só ao final de semana é que podem levar o material, tanto para reciclar, ou que é vendido para ser, então, suprimir as necessidades de sua família. Eles também sofrem muito, porque se não obstante o cansaço do dia do trabalho, ainda tem que enfrentar a noite na rua, com fome, é muito complicado isso. Como é que funciona o Conselho de Segurança Alimentar? O Conselho de Segurança Alimentar, ele é a nível estadual e municipal. Ele é um espaço do qual nós fazemos parte e que a gente tem trabalhado para que a prefeitura, que agora é quem gerencia os restaurantes populares, não é mais o Estado, ou restaurante popular, que aliás só é um aqui da Parangaba, para que... Sempre ameaçado. Exatamente, inclusive atualmente está de novo. E a ideia é o quê? Criar um restaurante popular no centro, que ajudaria muito a contragosto dos donos de restaurantes, é claro, porque é mais barato e acessível a todos, e criar uma política de segurança alimentar. Nós não temos aqui em Fortaleza, nem no Ceará, nenhuma política de segurança alimentar. E não é só para a população em situação de rua, não. Para os outros grupos vulneráveis também. Isso é verdade. Pessoas tratando com câncer, pessoas... Enfim, nós não temos. Então, o desafio do CONSEA, que é o Conselho, é a criação da política de segurança alimentar, e essa política se desdobrar em cozinhas comunitárias, restaurantes populares, para que possa atender a população que não acessa a comida. O Frei Nailson é o nosso entrevistado de hoje do Milênio Espírita, e ele enriquece a gente de conhecimentos em relação à população de rua. Quais são os maiores desafios? O senhor já falou alguns, mas eu queria também saber das conquistas. Até então, até uns 10 anos atrás,
essa população não tinha esse leque de defensores, vamos botar aqui, de pessoas que falassem, de vozes que falassem por eles que não têm voz. Atualmente, nós temos, para além desses desafios, algumas conquistas. Primeiro, as políticas públicas instituídas nas formas dos decretos. E cada decreto desse tem um comitê. Tem um comitê nacional, comitê estadual e o comitê municipal. Nós temos já alguns projetos. Temos esse projeto de direitos humanos, que eu citei. Temos este capacitação para geração de emprego e renda. É um público mais visível, já está na mídia, né, quando acontecem violações horríveis de direitos humanos contra eles, como no caso da semana passada, que um levou um tiro e foi queimado lá no Montese. Então, tudo isso já dá uma visibilidade, é um outro olhar. E o próprio povo da rua já tem se organizado. Pra você ter ideia, já há alguns anos eles criaram um movimento da população de rua, tanto nacional como no Ceará. E tem uma conquista também, porque antes de nós criarmos o Centro de Defesa da População de Rua, nenhuma violação deles era sistematizada. Então, nós temos, a nível nacional, um banco de dados que sintetiza e classifica todas as violações. A gente encaminha para as delegacias. Então, quando passa no noticiário, por exemplo, um homicídio ou tentativa, então a gente coleta aquele dado, manda para a Secretaria de Direitos Humanos e é encaminhado para as delegacias um pedido para ser abertos inquéritos de investigação. Antes não existia. Então, não se sabia nem quantos morriam, de que morria, porque sequer era investigado. Hoje, alguns já são investigados. E isso é uma conquista. Normalmente, a gente encontra pessoas que dizem, olha, eu fui levado aqui porque eu estava sem documentos, não tinha residência fixa, e leva para uma delegacia. Tá? É muito grande também o número de pessoas que chegam às delegacias por não estar fazendo nada, por não ter documento, por não ter uma residência fixa. Ainda é? Ainda é, mas tem diminuído. Primeiro porque qualquer cidadão, e isso é uma lei, não tem a obrigatoriedade de andar com documento. Você anda por uma questão de identificação, mas se eu for abordado na rua e eu tiver sem documentação, a polícia não pode me prender por causa disso. Mas o senhor sabe que o código ainda está em vigor com essa... Pois é, incrível, né? Pois é. Então, eles ainda utilizam uma coisa acho que da época da ditadura 1940 Exatamente. Ainda. Eu não sou Getúlio obrigado Vargas. a andar com documento de identificação, embora seja necessário. Uma coisa ser necessária não significa que seja obrigada. Isso é uma coisa. A mesma coisa para atendimento médico. Para você ser atendido no posto de saúde ou numa unidade emergencial, você não precisa de documento. E isso não é só morador de rua, não. Sou eu, você e qualquer um. Então, eles são levados para a delegacia para tentar ser identificados sobre possíveis crimes, o que é um desperdício para a segurança pública, porque poderia estar envolvido em outros crimes realmente como crimes, aí chega lá, a pessoa é liberada. Às vezes passa uma noite na cadeia, eu sou chamado, eu vou lá, converso com a delegada. Quer dizer, é um desperdício de trabalho, tanto dos profissionais, como para a pessoa também que é violada, porque você está sendo presa sequer sem ser suspeito de ter feito algo. Quem é essa figura, Frei Nailson, que parte da sua vida é dedicada a essa população? Eu trabalho com a população de rua já há algum tempo. Eu já fiquei alguns dias na rua por opção. Inclusive, nesta Copa do Mundo última, eu dormi no Dragão do Mar, dormi na beira-mar. Inclusive, me enchi de sarna, porque dormi com a roupa que estava, quando acordei, estava coberto com a roupa deles. Eles me deram a roupa deles para me cobrir do frio, né? E eu sempre tive um amor franciscano, mais cristão, à causa humana. Porque quando eu olho para uma pessoa em situação de rua, eu vejo uma pessoa humana que pode ter qualquer das limitações que todos nós humanos nessa terra temos, é um ser humano, é um filho de Deus e é um cidadão. Então eu tenho me dedicado e cada vez mais à causa do povo da rua, porque eu acredito que o povo da rua também é gente, que muitos deles precisam de uma oportunidade. E cada pessoa que sai da rua, pelas oportunidades que conquistam, é uma alma que a gente entrega a Deus no céu. E isso é muito gratificante, sabe? Às vezes, eu confesso a vocês que o peso do trabalho e da luta é muito grande,
mas o fato de você receber uma ligação de agradecimento, olha, eu estou bem, muito obrigado. Ou às vezes vou passando pelas ruas ali do centro de Fortaleza e sou abraçado por um deles, aquilo me conforta mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Então eu sou uma pessoa que eu aprendi a me doar mais e me doer menos, porque eu acho que a vida tem mais sentido assim. A gente vendo aqui a figura do Frei, tem a impressão de mais uma pessoa comum que passasse pela... Provavelmente se passasse sem ter esse conhecimento, eu diria, é mais um cidadão, um trabalhador, pela falta de um hábito monástico, né, que usavas. Mas eu me lembrei do padre Fábio de Mello, que ele dá um depoimento agora, sobre um travesti que pediu para que tirasse uma foto e ele, a primeira impressão foi que ele disse, ele teve receio. E depois a cantora Alcione falou, você sabe quem é? Uma pessoa que trabalha, convive na comunidade, presta serviços tanto a moradores de rua, lá, São Paulo é no Rio, não sei, lá no Sudeste, e demonstra aquela velha história que as aparências enganam. Moradores de rua, que sentem, eu conheci um andando com um grupo Bem-vindo à Caridade, que me deixava comovido com a maneira com que ele rezava. Um evangélico até, e demonstração mais interessante, eu falando de um evangélico, estou aqui com um sacerdote, um religioso, programa espírita. O mundo converge para isso, não é, Frei? Converge e deve convergir para o amor. Só o amor edifica a felicidade humana para a qual todos nós nascemos. Dou minha cara a tapa para quem seja feliz no ódio. Que nós somos criados para o amor e só no amor somos realizados como pessoa humana, como alma. A própria palavra alma do latim diz ânima. O que dá ânimo à vida é nossa alma. E a nossa alma tem que ser alimentada por aquilo que transcende qualquer denominação religiosa, que é o amor. Porque Deus não é patente de ninguém e é pai de todos. Paz e bem. Paz e bem. Resposta à razão e ao coração, hoje edificada cada vez mais com o Frei Nailson. Até o próximo encontro. Se o senhor continuasse mais um pedacinho, eu chorava.